Em nome de Deus e na presença de todos, declaro aberta a 26ª sessão ordinária do 2º período legislativo, em 30 de setembro de 2014. Solicito ao operador de som que coloque o hino nacional. Dando continuidade, solicito da primeira secretária que faça a leitura do ofício da resposta da Polícia Militar em relação ao ofício que mandamos para lá, cobrando mais rondas, principalmente da zona rural. E aproveito para informar a todos que tivemos uma sessão e a gente convocou as pessoas da Polícia Militar, veio o Tenente Santos Lopes de Aracia, nossos colegas devem estar lembrados, e ele nos passou algumas ações que nós, vereadores, principalmente o Executivo, deveria estar correndo atrás, não para solucionar de vez, mas para estar amenizando essas questões da segurança pública. E uma delas foi que há alguns meses iria estar se formando 30 novos policiais, correr atrás que desses 30 novos policiais que pudesse estar vindo alguns desses para cá. E aproveito para informar que na última sexta-feira esses policiais teve uma solenidade, eles já devem ir nos próximos dias para a rua, já foram formados os policiais, aqueles 30 policiais esperados. Sabemos que é uma agulhazinha lá no fundo, né? 30 policiais para a defasagem que existe, mas nós, teofilandenses, principalmente que se aproxima de um pleito eleitoral, devemos estar cobrando, principalmente nós vereadores, dos deputados, para tentar com influência trazer policiais para cá, desses 30 novos formados. Então a solicitação, a gente pede aos vereadores, cada um tem seu deputado, que vamos fazer solicitação. Eu já fiz a minha, espero que todos também façam, para ver se a gente consegue trazer alguns desses para cá. Boa noite. Teofilândia, 22 de setembro de 2014. Assunto: informação sobre concessão de férias. Ofício número 25 de 2014. Senhor Presidente, em resposta ao ofício de número 057/2014, em data de 2 de setembro, oriundo desta Câmara Municipal, venho por meio deste informar a Vossa Excelência que já estão e serão realizados rondas em todos os povoados do município, a exemplo dos povoados da Jurema, Limeira, Bola Verde,
Fogo Pouco, Bom Sucesso, Lagoa do Canto, Roça de Baixo e Setor, dentre outros. As rondas continuarão a acontecer nos povoados já visitados e nos demais. Deixarei esta casa informada das ações concernentes à solicitação. Desde já, quero agradecer a vossa atenção e, ao mesmo tempo, renovar meus sinceros protestos de boa estima e elevada consideração. Ao senhor João Carlos Oliveira dos Anjos, presidente da Câmara Municipal de Teofilândia. Respeitosamente, Sérgio Santos Freitas, sargento. Então está aí o sargento informando que já são feitas rondas. E volta a frisar a questão dos novos policiais. Acho que depende muito mais da gente agora correr atrás dessa questão desses policiais. Dando continuidade, passo para o pequeno expediente. Não tendo escrito, passo para o grande expediente. Com a palavra o vereador Igor Moura. Senhor presidente, senhora secretária, senhores vereadores, povo aqui nessa noite presente, uma boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia de vida, estarmos todos nós aqui, firmes e fortes. Venho, senhor presidente, essa noite, a essa tribuna, destacar a nossa presença ontem, dia 29, no Tribunal de Contas dos Municípios, juntamente com nossa assessoria, na pessoa do Dr. Jones Couto. Lá onde estava presente eu, o vereador João Carlos, e o vereador Raimundo de Lourinho. Ficou os demais colegas da oposição, que estiveram o mesmo convite, a se comparecer, mas por algum motivo não puderam. Aqui venho identificar o papel nosso de vereador e ao Tribunal de Contas está a parte de como está sendo gasto o dinheiro público do nosso município. E a caráter de informação, eu queria pedir ao vereador da situação, líder do governo, o vereador Robson, que nas sessões futuras, ou se Vossa Excelência tiver informação a princípio, que eu acho que não, eu identifiquei lá um aluguel no valor de R$1.000 da creche lá embaixo, ali na Agripino Macedo. Eu gostaria de que Vossa Excelência visse o que é que está funcionando referente ao mês de julho. Um imóvel de propriedade da professora Udinalva. Aí, como eu sei que a creche está funcionando aqui, possa que esteja sendo algum lugar de alguma coisa que ainda tem lá da prefeitura, algo, e aí só por uma questão de Vossa Excelência ver aí com o executivo o que é que está funcionando lá. Aí a referência é o mês de julho. A creche começou a funcionar desde o mês de fevereiro aqui na escola do município, no José Hermógenes. Identifiquei também, referente ao empenho de número 690, algumas diárias do prefeito, entre os dias 24 e 25 do mês de julho, a sua ida a Brasília, tem uma diária no valor de R$ 1.200 per noite, direcionada a beneficiário Adriano de Araújo, conta 7788, agência 41 do Banco do Brasil. E tem um processo administrativo de número 493/2014, solicitado pelo gabinete do mesmo prefeito, de uma passagem no valor global R$ 1.499,97, referente ao mesmo período que é o dia 24 e 25, a sua ida a Brasília. Contratado pela empresa Best Locações de Veículos Limitada,
CNPJ 07844-960-1000 ao contrário, -87, situado na rua Valdemar Falcão, Shopping, sala 146, em Salvador. Totalizando, no mês de julho, um total de, com esse processo administrativo das passagens aéreas, Salvador, Brasília, 4.699, sendo beneficiário o prefeito municipal. Viagens a caráter de correr atrás de recursos para o município e que tem um limite básico que nós, vereadores, temos que estar acompanhando. Só a caráter de informação. Queria falar aqui agora e pedir aos colegas um apoio com relação a um assunto que está acontecendo. Fui procurado ontem por muitas pessoas em marcação de exame. Eu acho que alguns vereadores foram procurados. Pessoas que foram à Secretaria de Saúde e procurando saber que dia, que tem um dia certo para marcar um exame. Que dia vai ser marcado? Dia 29. Algumas pessoas ali da Maricota, daqui do centro, foram 8 horas da noite, 9 horas da noite do domingo, dormiram na secretaria. Quando amanhecer o dia para marcar um exame, a resposta foi: não tem mais vaga. As vagas já foram preenchidas. Aí, o que é que faltou? Quando a pessoa se dirigiu para saber que dia marcava, disse: marca dia 29. Lá, os funcionários, teve gente que queria quebrar tudo. Imagine uma pessoa, 8 horas da noite, aí ficou, amanheceu o dia, quando chegou, não tem mais vaga. Aí eu estou passando aqui para os colegas, para a gente conversar com a secretária, o que é que está acontecendo, porque assim, o que eu entendi é uma questão de informação, e não é justo. Eu me dirijo à secretaria, que dia eu vou marcar um exame? Dia 29, pela manhã, é senha, certo? As pessoas foram no domingo, dormiram 8 da noite, amanheceram o dia. Quando chegou para marcar um exame, não tem mais vaga, já está tudo preenchido. E aí, o bicho pegou, tal, pessoas falando que vai denunciar e aquele negócio, e chegaram ao nosso conhecimento. Algumas pessoas, vereador Abel. Me conceda uma parte. Boa noite a todos. Eu quero, de certa forma, vereador, provar também a situação, porque essa noite mesmo eu vim trazer paciente para viajar para Salvador e 2h30 já tinha gente lá no centro de saúde esperando marcação para amanhã seguinte. E isso a gente sabe que é um descaso, né? Porque nós vimos muitas críticas na gestão anterior perante esses problemas e esperávamos que ia ser resolvido. E, na verdade, continua com mais intensidade. Essa situação, realmente, eu, o vereador Walter, o vereador Reinaldo, o vereador Carlinho e outros, passamos por muita situação e burburinhos, comentários na rua sobre essas marcações que existiam na secretaria. E, assim, o boato surgia que chegava o dia das marcações, não sobrava porque, segundo a secretaria, passava para a gente. E agora? Para quem está passando? Obrigado. Vereador Abel, eu sei que aqui ou em qualquer central de regulação de exames, ou da gestão passada ou dessa gestão, tem a dificuldade porque não tem como atender a todos. É por isso que existe a senha. Até entendo. Essa questão da senha não é só da agora. Vem há muito tempo, o pessoal tem que ir cedo. Assim, o que eu estou questionando que a gente... É essa questão, vai tal dia. Aí chegou lá, que dia eu volto para marcar? Venha dia 29.
Que, olha, venha cedinho que é senha, tá certo. Agora, o que a gente vai ter que ver o que está acontecendo, a pessoa vai 8 do dia anterior, amanhece o dia, não vê ninguém na fila, ninguém entra lá. Essa questão ia ser resolvida no dia 29, chegou lá, não tem vaga, já está. Porque assim, tem algumas questões, se eu não me engano, endoscopia, algumas marcações que só é uma vaga, que só é 2 vagas, que só é 3. Isso eu sei, isso aqui é em Teofilândia, em qualquer cidade aí da Bahia, não tem vaga para todo mundo. Fica aqui. Agora, o meu questionamento é esse. A informação, venha dia 29, a pessoa vai para a fila. Foi um tumulto, lá houve um tumulto na segunda-feira. As pessoas ligaram, e aí fica aqui para nós, vereadores. Volto mais uma vez, vou cobrar do senhor presidente. Na sessão, tem 15 dias, falei mais uma vez da nossa reunião com a secretária de saúde. Eu estou tipo João no deserto. A minha voz paira, eu cobro, e não está sendo marcada a reunião. Eu sei que a maioria dos vereadores querem conversar algumas questões com a secretária. A secretária, segundo o presidente, está disponível, mas tem que marcar. A gente vai ter que marcar um encontro para a gente pautar essas questões, que são questões de entendimento. Até porque a gente tem que defender esse tipo de coisa. Não é justo. Isso aí vai doer na cabeça quem doer. Aqui eu não vou condenar funcionário A, funcionário B, funcionário C. Queremos saber da secretária quais são os critérios que estão sendo adotados. Quantas vagas tem? E por que esse caso? A pessoa vai no dia 29, dorme lá, amanhece o dia, não vê ninguém na fila. Quando chega lá, já está preenchida a vaga. Não é justo. Isso não é justo. A gente tem que se colocar no lugar das pessoas que dormiram lá. Viu? Então, no mais, para não prolongar a minha fala, agradeço pela parte. Fica aí o meu pedido, a minha solicitação aos senhores vereadores, para a gente estar conversando com a secretária, para ver essa questão que diz respeito e é de muita valia para o povo da nossa terra, que na sua grande maioria precisa do serviço da Secretaria de Saúde. E não tem como pagar, tem que apelar pelo SUS. No mais, muito obrigado. Dando continuidade, mais algum dos vereadores? Fica a palavra franqueada. A palavra, vereador Valdo. Senhor presidente, secretária, secretário, colegas vereadores, plateia presente, boa noite a todos e a todas. Essa questão aí que coloca o nobre colega Igor, em relação ao agendamento, eu tenho algumas viagens minhas, saindo daqui de madrugada e tenho visto pessoas na fila. E nós sabemos que existe uma insegurança por parte da população em relação à segurança. Isso até expõe as pessoas. Sei também da questão de dentista, que o pessoal vai 1h, 2 da madrugada para a fila. Deveria adotar um critério justo de agendamento para evitar esse tipo de situação. Eu venho aqui reivindicar, senhor presidente, em relação aos colegas também, que fiquem atentos, porque existem várias obras inacabadas, onde ali no Parque das Algarobas ficou aquela obra do calçamento, não foi concluída ainda, ficou a quadra das Pedrinhas, a quadra, aliás, das Algarobas, já ficou lá planeado a área, estão terminando de tirar o cascalho e não se fez nada ainda, e a creche que só foi feito derrubar o muro e colocou um aterro e pronto. Então, assim, seria importante a gente procurar acompanhar de perto o porquê essas obras estão paradas, porque é preciso que alguém se mexa, é preciso concluir. Onde a prefeitura se queixa de valores, de dificuldades, e tem uma creche pronta e pagando o aluguel de creche. Então fica aí a interrogação, e cabe aos colegas vereadores observar isso, porque não estamos aqui para perseguir ninguém, mas estamos aqui para cobrar os direitos da população. Se não tem recurso, então vamos procurar economizar. E se tem a creche, por que não terminar e botar para funcionar?
fica a interrogação. Então, eu gostaria de também fazer uma observação aqui muito clara, que nós, vereadores, e que cada um da oposição, como somos dotados por aí, que o excelentíssimo senhor prefeito e algumas pessoas da sua equipe andam por aí denigrindo a imagem de nós vereadores da oposição, dizendo que não está trabalhando porque os vereadores de oposição não estão deixando. Então, eu gostaria muito que o prefeito estivesse aqui. Ia pedir ao presidente para dar um espaço a ele, para ele se justificar, porque isso é uma calúnia e é uma vergonha. Se tem problema na gestão, ele assuma os seus problemas, mas não venha dividir a conta com a Câmara, não. Então, eu peço aos colegas que procuremos nos defender, porque isso é uma calúnia, isso é injusto. Até na Rádio Comunitária de Araci já andou falando isso, e isso não existe. Então, que nós tomamos as providências, porque isso é calúnia, e calúnia é crime. Então, que ele fique atento nas suas palavras, porque aqui é coisa séria, nós trabalhamos com responsabilidade. Existe, pessoal, o orçamento anual, e simplesmente o orçamento foi feito, foi aprovado, e essas alturas estão aí dizendo que não estão pagando o povo por conta da Câmara de Vereadores. Então, se perdeu durante o orçamento anual, então que venha conversar com a Câmara, sim, mas que não ande por aí difamando a gente. Isso é errado, e eu, sinceramente, eu queria estar cara a cara com ele aqui agora para dizer a ele que ele procure assumir a responsabilidade dele, porque o prefeito é ele. Nós somos vereadores e temos a nossa responsabilidade. Agora, foi mandado aqui para essa casa o crédito de suplementação, o pedido de suplementação de 20%, e nós vamos sim, vamos dar o suplemento a ele, sim, porque nós sabemos que depende muitos pais e mães de família, depende desse salário. Não vamos ficar aqui se engalfiando e colocar as pessoas em apuro. Agora é preciso que ele tenha a responsabilidade, é preciso que ele tenha a consciência de admitir que as promessas dele não está conseguindo cumprir. E a culpa não é de vereador, não, porque eu não prometi nada da gestão dele. Eu estou aqui para fazer o meu papel com muita responsabilidade, que isso aqui eu levo muito a sério. As críticas que eu faço com os pés no chão, faço com consciência e não falo nada à toa, não. Primeiro eu vou ver para falar. Então, peço aos colegas que procuremos nos defender. Pois não, colega? Boa noite a todos. Realmente, Walter, é interessante quando o colega da situação é a tribuna pedir respeito em relação a determinadas situações. Mas eu acho que, antes de mais nada, a gestão em si, o prefeito principalmente, tem que se dar o respeito e entender que ele é prefeito e que ele tem responsabilidade perante o município. Então, ele tem que parar de falar abobrinha e trabalhar, porque o que ele está fazendo é isso, falando asneira, abobrinha, esquecendo de trabalhar, porque a Câmara, como você bem falou, merece respeito, e a gente vai colocar ele para respeitar essa Câmara, mas porque a gente tem que entrar na justiça contra ele, porque tem pessoas aqui na plateia que estava na reunião da Associação do Fogo Pouco e que ele disse que ele não está trabalhando porque os vereadores estão pedindo dinheiro a ele. Eu quero que Maria José, por favor, Maria José. Então ele tem que se respeitar e procurar falar a verdade e trabalhar com responsabilidade para o município. Não ir para a reunião de associação e denegrir a imagem da Câmara. Que isso é que é vergonhoso. Eu acho que essa questão a gente vai ter que resolver com ele. Boa noite. Ele falou assim, que os vereadores estavam na Câmara, era para o povo vir olhar o que eles estavam fazendo. Tinham saído dele. Ele não queria dizer assim, eles não estão roubando, mas só que eles queriam dinheiro. Ele tinha 2 anos, tanto faz ele ganhar como não. Ele que não ia gastar dinheiro de prefeitura com o povo. Aí ele disse, vão olhar na Câmara, o que, é que os vereadores estão fazendo, que eles estão fazendo lá umas coisas que não é do acordo. Eles queriam dinheiro. Aí ele disse, eu não dou para vocês. E outra, ele disse, não vou gastar meu dinheiro com ninguém, com política nenhuma. Aí eu ia perguntar a ele, mas só que não deixaram. Ele dizia, os vereadores hoje em dia têm seu convento, não dá exame, faz uma coisa, nós pedimos, eles não dão. Eu ia passar na cara dele tudo, mas não deixaram eu falar. Aí eu cheguei e disse, vou falar a eles lá, de qualquer hora tem mais gente para provar. Senhor presidente, eu peço à secretária dessa casa
que grave na íntegra o depoimento de Dona Maria José e que a ata dessa reunião seja pedida, por gentileza, a essa casa. Dando continuidade, vocês observem aí que o que eu estou falando não é brincadeira. Eu acho que responsabilidade é responsabilidade. E assim, o povo votou naquilo que ele prometeu na campanha. O povo ouviu as propostas, achou que deveria e votou. Pronto. Agora, na hora de executar, é que a coisa não está acontecendo. E por não estar acontecendo, não é justo ele querer colocar a culpa nos vereadores de oposição, porque não fui eu que empreguei ninguém a mais. Ele está com 64% do orçamento, não fui eu que empreguei a mais, não tem ninguém indicação minha. Então eu não acho justo de forma alguma, e que os colegas procurem se manifestar, porque eu vou me defender. Onde eu passar, eu vou me defender, porque todo projeto que veio a essa casa foram projetos aprovados por nós com muita responsabilidade, e eu não vou deixar que esse cidadão se confundiu na sua gestão, prometeu demais, fez o que não devia, e agora querer dividir a conta com os vereadores. Portanto, cada um dos colegas que se defenda, porque eu vou me defender. Onde eu passar, vou frequentar reuniões de associação, vou para tais reuniões que tiver, e vou desmascarar ele e quem tiver com essa mentira. No mais, muito obrigado. Dando continuidade, com a palavra do Reinaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui presente, meu boa noite. Eu quero só dar continuidade à fala de Walter de Gabriel e dizer que na história de Teofilândia nunca aconteceu de um gestor ter uma administração tão desastrosa como essa. E aí o cidadão, eleito prefeito de Teofilândia, vai para a reunião de associação falar abobrinha. Ele deveria se envergonhar. Eu queria que ele estivesse aqui, porque isso a gente vai tirar limpo com ele, porque ele vai ter que responder na justiça. Quero agradecer a Maria José, o pessoal do Fogo Pouco que está aí. Vamos reunir com vocês, vamos ver as outras pessoas que estavam presentes. Vamos ver as testemunhas que eu sei que tem mais, Maria José. Quero lhe agradecer. E quero dizer à plateia aqui presente que ele tem que ter responsabilidade com o que ele fala. E ele tem que ter responsabilidade com o nosso município. Como o Walter de Gabriel falou aqui. Ele prometeu demais. Ele falou demais. Ele falou tanto que ele não está conseguindo cumprir nem 10% daquilo que ele falou. Então ele deveria se envergonhar como prefeito e está justificando as coisas erradas da gestão dele e querer dividir a conta com a Câmara de Vereadores. Mas, minha gente, as contas dele estão aí, estamos fiscalizando, a gente vai provar a ele quem é que está desviando o dinheiro, quem é que está querendo o dinheiro do município. Pode ter certeza disso. E eu acho que, Igor e Carlinhos, temos que ver com o advogado, assessoria jurídica, para a gente tomar providência, baseado na lei, porque ele tem que responder por aquilo que ele fala. Então, eu acho que ele tem que se preocupar com todos os problemas que a gente vem aqui cobrar nessa tribuna, porque a situação é séria. O gasto pessoal está aí, estourado. Pode preparar, minha gente. Ele só vai esperar passar as eleições, que aí vai começar a demitir muita gente. Podem ter certeza. Infelizmente, ele não tem responsabilidade com o que faz, e aí quando passar as eleições, vai surgir muitas demissões. E ele não vai poder culpar a Câmara de Vereadores, não. Porque a suplementação a gente vai dar hoje a mais para ele. Porque eu quero ver se ele vai sair comentando por onde ele anda, ele e outras pessoas, os colegas aqui que estejam com ele, que a Câmara está prejudicando a gestão. Então, assim, estamos visitando o Tribunal de Contas, estamos sinalizando os problemas para eles. Eu acho que ele tem que ter responsabilidade, chamar a equipe dele para conversar e ver o que pode ser feito, porque não pode ficar do jeito que está, porque a saúde está realmente um caos. Infelizmente, o que a gente vê na saúde é uma vergonha. O povo de Teofilândia está sendo humilhado. A realidade é essa, está sendo humilhado. Eu estive, Igor, na Maricota, você deve conhecer esse caso. Tem uma criança que nasceu com deficiência, a neta de charuto.
Aí eu me pergunto, minha gente, existem os benefícios eventuais que foi aprovado por essa casa. Tawane hoje é até secretária de Ação Social, quero até lhe passar isso, Tawane. Nós aprovamos na gestão de Jackson esses benefícios eventuais, que libera recurso para o gestor ajudar as famílias carentes, ajudar os deficientes, ajudar o idoso com a fralda, com medicamento, etc, e etc mais. Passagens aéreas. Eu soube que até a questão do auxílio funerário foi cortado. Eu quero até ver Roquinho para perguntar a ele. Eu soube, eu quero ver Roquinho para ver se procede a informação. Então, assim, essa criança, Igor, ela fez uma cirurgia, ela nasceu com a deficiência, e assim, você viu que ela tem a cabeça cresce. Então, assim, a mãe me passou que não recebe um tipo de ajuda sequer do município. Então, assim, eu acho que ele deveria se preocupar em resolver os problemas do município, os problemas da nossa população, e esquecer essa politicagemzinha aí que não tem jeito não. O povo vai dar resposta na urna, eu tenho certeza disso, porque não tem mais cabimento um gestor sair comentando por onde anda que a culpa é da Câmara de Vereadores. Então, senhores vereadores, essa suplementação vai... Pois não, Raimundo? Vereador, agradeço pela parte. Eu acho, para tirar isso a limpo, do prefeito andar falando no município que não está trabalhando, é a culpa da Câmara de Vereador, convoca o prefeito aqui, vai tirar a dúvida, e aí agora? Para ele justificar onde é os pontos que a Câmara de Vereadores está atrapalhando a gestão. Convoca ele aqui, ele vai falar para a gente, nós vereadores, vai falar para a população onde é o ponto que a Câmara de Vereadores está interferindo a administração dele, ele não está trabalhando. A gente pode até ver onde é o ponto, a gente pode até ver essa situação. Senhor presidente, convoca o prefeito, por favor. Eu acho interessante que se convoque, realmente, é bom. Convoca ele para ver se ele realmente vai falar a verdade aqui na presença dos vereadores, fará o que ele anda falando. Que se convoque, presidente. Então não quero nem me prolongar, porque a população sabe muito bem como é que está essa gestão. Sabemos que existe acerto, sim, existem os acertos, mas ele não pode justificar os erros dele colocando a culpa na Câmara de Vereadores. Então ele tem que ter responsabilidade e olhar para frente. Ele não tem que olhar para trás, não, ele tem que olhar para frente, deixar de ser preguiçoso e começar a trabalhar. Muito obrigado. Dando continuidade, mais algum vereador? Com a palavra, vereador Jordânia. Senhor presidente, colegas vereadores, meu boa noite. Dizer, senhor presidente, quando o vereador Igor cita nessa casa, que está sendo procurado por algumas pessoas, o vereador Abel também reafirma o fato acontecido, é a pura verdade, onde a gente vê aí na Bahia uma central de regulação que está matando milhares e milhares de pessoas. Uma central de regulação que foi criada pelo governo do estado, aonde o governo federal coloca seu programa mais médicos, tem médicos sim cubanos, mas não tem centro cirúrgico, não tem hospitais especializados, e o que a gente vê é a demora de vários exames e na fila de espera. A central de regulação, que foi criada pelo governador da Bahia, governador Jacques Wagner, e que está deixando a desejar. Onde a gente anda, pessoas precisando de pequenas cirurgias vão para a central de regulação e vê a demora que é. Aonde recentemente, passando no horário político, via lá a assessoria do deputado estadual Marcelo Nilo, pessoas que estavam na fila de espera vários dias,
chega no período eleitoral, prometia seu voto e sua cirurgia era marcada. Aonde aí agora foi gravado e passava na Rede Globo, TV Bahia, como a Bahia está acontecendo. Mas eu não tenho dúvida, vereador Reinaldo, que domingo o povo vai dar resposta. 8 anos de PT, eu acho que já deu para provar e para ver o que fez. E com certeza dia 5 de outubro, domingo, de manhã cedo, não tenho dúvida que a gente vai ter a resposta nas urnas. Dizer, senhor presidente, e comemorar e saudar todos os evangélicos pelo dia 23 de setembro, aonde feriado municipal foi aprovado pela essa casa, indicação do ex-vereador Ronaldo Baixão, e saudar todos os evangélicos pelo seu dia em comemoração. Dizer também, senhor presidente, que tive no TRE, no Fórum Eleitoral em Araci, e lá procurava saber sobre o transporte para domingo nas eleições, e está bem claro, os transportes da prefeitura vão rodar, está a relação de todos os motoristas contratados também, e que algumas pessoas que perguntaram aos colegas e os demais presentes se haverá transporte, haverá sim, a prefeitura estará cedendo aí os transportes do município e os motoristas serão alguns concursados e outros contratados. Dizer do fato do atual gestor, eu acho que é uma falta de caráter da pessoa do gestor, aonde anda, vereador Reinaldo, em algumas reuniões citando a Câmara de Vereadores como peça principal na má administração que está fazendo. Eu acho que essa Câmara nunca veio um projeto do Poder Executivo do seu prefeito que passou por aqui que não foi aprovado. Agora o que está faltando é que chegue projeto para a gente aprovar, que o projeto não está chegando nessa casa não. Todos os que chegaram, essa casa votou. Nós votamos para o orçamento de 2014, um orçamento de 43 milhões. Conselho, vereador Igor. Eu acho, colegas vereadores, vocês que foram à tribuna para relatar essa questão, que vocês estão se esquentando com coisa pouca. Se vocês fazerem a análise que eu faço, não tem até nem motivo da gente estar se esquentando muito. Imagine só vocês, essa noite durmo e pense no que eu vou falar. Em 2012, essa cidade estava de uma ponta a outra forrada de bandeira vermelha. E a conversa é: não vote nos vereadores ligados a outro grupo. O povo elegeu o prefeito, mas a maioria dos vereadores foram na oposição. Levantem cedo e vão trabalhar. Continue fazendo o que vocês fazem, que ninguém mais é bobo. Ninguém mais é bobo. O que aconteceu em 2012, eu acho que grupo político nenhum jamais irá alcançar. Sabe por quê? O povo da nossa terra está perdendo o estímulo pela política. O povo está perdendo o estímulo. Principalmente depois dessa, que as pessoas tiraram uma pessoa pobre, frágil, todo inocente, todo quietinho, todo para dividir um bolo gostoso de chocolate com toda a população para tudo melhorar. Eu acho que tem 2 anos. No final de tudo, as pessoas irão fazer a sua... E a política é isso. Eu vou me importar porque o prefeito está... Eu sei, eu ouvi, eu não sei. Eu ouvi até a reunião daqui da olaria. Só que eu não vou me extasiar porque é política. As pessoas entendem que um político fala do outro. Como hoje o prefeito está sentindo uma situação, é a única forma que ele tem para se defender. Ele está todo encurralado no município todo, então é o único jeito que ele tem ainda de falar para as pessoas, que as pessoas estão cobrando a ele tudo. Então, vamos tomar água de coco, vamos relaxar. Isso é política. Política é um negócio, eu não me perturbo em momento nenhum. Sabe por quê?
Cada dia eu levanto, converso com as pessoas e eu vi. Então vocês estão assim um pouquinho se precipitando. Analise isso que eu estou falando. Essa cidade estava forrada de bandeira vermelha e nós fomos vitoriosos. Nós voltamos. O primeiro vereador eleito aqui foi o vereador Abel. Eu fiquei em segundo. Nós éramos do grupo oposto. O povo votou no prefeito, mas os vereadores não acompanhou. Sabe o que foi? Trabalho. É boca calada e pé ligeiro. Não fique se preocupando muito com a vida do prefeito, até porque ele está fazendo a parte dele. É uma política. Ele está sentindo uma questão e ele está, é tipo uma defesa, né? Então, o que eu falo a vocês, que não fique se preocupando. Faça igual a mim. Eu acho que todo mundo sabe. Hoje tem a propaganda eleitoral. Um grupo político ataca o outro. Um grupo político ataca o outro. Agora fica aquela questão. Eu tinha muito medo. Se fosse um prefeito trabalhador, que tivesse moral, de entrar de porta em porta de novo, e o povo dizer, viva Deus, foi esse aqui que a gente colocou, eita bichão, tu veio mesmo para mudar tudo. Mas a conversa hoje não é essa. Então, vocês fiquem tranquilos. Diz aí, vereador Igor. Voltando ao assunto, essa casa aqui aprovou um orçamento de 43 milhões para se gastar no ano de 2014. Agora eu acho que a Câmara não tem culpa por falta de competência da assessoria jurídica da Prefeitura. Pediram suplementação cedo demais. Mas, vereador, presidente Carlinhos, fica um compromisso nosso. O prefeito solicitou 20% de suplementação. Eu, como vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, onde fizemos a emenda, nós vereadores, nós vamos dar a ele 40% de suplementação, o dobro que ele está pedindo. E amanhã, vamos botar o carro de som na rua, avisando e comunicando o povo. Se o prefeito não vai trabalhar, isso é por causa da Câmara. Ele pediu 20, a gente vai dar 40, o dobro que ele pediu de suplementação nessa casa. Eu, como vice-presidente da comissão, o vereador Raimundo também, todos os vereadores, a maioria endossaram, nós vamos dar 40. E fica um compromisso seu, senhor presidente, para colocar amanhã o carro de som na rua, avisando o povo que a Câmara deu 40% de suplementação e vamos ver se esse homem não vai trabalhar. Colega, Conselho. Eu só espero que ele não venha com mais uma, né? Que vai passar as eleições, ele vai ser obrigado a demitir alguns contratados e ele não veio dizer que foi a suplementação, né? Agora, colega, o que está acontecendo nessa gestão, alguns dias atrás foi no Tribunal de Contas e lá está lá uma pessoa lotada na Secretaria da Educação que ganha seus vencimentos de R$ 1.800 e só de gratificação tirou R$ 1.300, quase o teto do salário. É isso que está acontecendo nessa gestão. O que está acontecendo é isso. Pessoa que está lotada na Secretaria da Educação, que ganha R$ 1.800 e só de gratificação tirou R$ 1.300. Então o que está acontecendo nessa gestão é isso. É como o vereador Igor citou, Teofilo em 2012 viveu um momento que toda a Casa Bandeira Vermelha tomou conta. Muitos do partido do PT que dizia e que julgava o ex-prefeito Jacques como um Judas e teve que se aliar a ele e ganhar a eleição, passar quase 2 anos, tomaram todas as secretarias e deram um chute na bunda do pobre coitado. Então, a gestão do prefeito é essa aí, o povo já viu que a gestão é essa. Dizer que nós na Câmara temos que fazer nosso papel e que estou esperando o projeto dele que venha, que com certeza, se for para o bem do povo, estarei aqui de braços abertos e de caneta afiada para passar a caneta a favor. Agora, se vir beneficiar meia dúzia, uma dúzia, com certeza minha caneta vai também ter uma assinadinha. Então, desejo a todos que venham a essa casa, que essa casa é de vocês, e no mais, meu muito obrigado. Dando continuidade, mais algum orador? Com a palavra o vereador Robson.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, queria cumprimentar todas as pessoas que estão aqui da gestão, cumprimentar o senhor Flávio, representando a rádio comunitária, e todas as pessoas que acompanham a sessão da Câmara pelas redes sociais, Facebook. Queria inicialmente, senhor presidente, dizer que mais uma vez eu venho com a responsabilidade nessa sessão, nessa noite, de poder tratar dos problemas que o município vem enfrentando. Inicialmente eu queria parabenizar a gestão pela festa do setor, que muito foi espalhado por aí que não iria ter a festa do setor. Eu fico observando como ainda se faz, qual o tipo de política, diretor Reinaldo, que se faz em Teofilândia. Pegam o que não existe e tentam transformar isso em uma ação ruim para prejudicar o prefeito e as pessoas que representam a gestão. Mas isso não funcionou e não vai funcionar nunca, porque eu nunca vi dizer que o mal vencesse o bem. Eu nunca vi dizer na história da humanidade que o mal vencesse o bem. E essa questão de fazer essa política baixa, essa baixaria, ela é histórica, porque em 2012 também disseram, vereadora Verusca, em pleno pleito eleitoral, que nós tínhamos sequestrado o Lino do setor. Foi isso que disseram. E vocês sabem quem foi que disse. Todo mundo aqui sabe. E o que eu estou falando aqui não é mentira. Se eu estiver mentindo aqui, alguém se levante e diga que eu estou mentindo. E eu espero que alguém se levante. Ninguém tem coragem, porque é verdade. É uma verdade. E é só o início. Pode esperar que vai ter mais. Todos os dias eu recebo ligações, vereadora Verusca, de pessoas dizendo: vereador Robson, me falaram, fulano de tal falou isso, isso e isso de Adriano. Não é verdade? Eu digo: vocês esperem já a próxima conversa. Essa aí que saiu, não se preocupe não, espera a próxima, porque vai sair. E eu tenho certeza que vai sair, porque eu já conheço a forma que se faz política em Teofilândia. Eu já conheço, e vocês aqui conhecem também. É dessa forma. Infelizmente, é dessa forma. Mas é importante que cada um de nós que estamos aqui saiba realmente separar o joio do trigo. Não vamos colocar todo mundo no pacote e achar que todo mundo é a mesma coisa, porque não é. As pessoas são inteligentes. Eu acredito na inteligência do cidadão. Eu acredito na inteligência do povo de Teofilândia, que não se deixa mais enganar. Tem alguns políticos que o povo avançou e eles não. Eles continuam na velha política tradicional, achando que vão enganar o povo mais uma vez. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer jamais na história política de Teofilândia. Então eu queria apenas registrar isso aqui e que a gente possa levar as questões do município, levar a política com mais seriedade. Não tem por que a gente sair por aí inventando mais uma conversinha. Que o prefeito, agora a última que saiu, é que o prefeito está com depressão e que vai entregar o cargo. Foi a última que saiu. Mas vocês sabem quem são as pessoas que saem falando isso. Cada um de nós aqui sabe. Essa é a vontade. Essa é a velha política. E nós estamos acostumados e cansados de perceber como é a velha política. Dia 5, o Brasil estará vivendo mais um momento histórico, mais um marco histórico da sua política. E eu tenho certeza que as pessoas saberão
dizer sim a quem realmente está a favor do povo. Porque o governo do PT existem problemas, sim. Claro, não estamos aqui para negar os problemas que existem em segurança pública, os problemas que existem na saúde pública, em outras áreas do governo. Mas é inegável dizer que também foi o melhor governo que o Brasil já teve depois do presidente Lula, depois da presidente Dilma e depois do governador Wagner. Isso quem diz não sou eu, não. Eu digo isso com base em pesquisas, eu digo isso com base na população. A população está por aí. O governo que mais olhou para a classe pobre. Isso é uma mentira? Não, não é uma mentira. Todo mundo sabe que o governo que mais olhou para a classe pobre foi o governo do PT. A gente sabe muito bem quantas pessoas passavam fome. Inúmeras pessoas passavam fome. Não tinham direito nem a comer. E eu me recordo que Lula disse que se ao final do governo dele o povo brasileiro tivesse a possibilidade de comer, pelo menos de manhã, meio-dia e à noite, o governo dele já teria valido a pena. E hoje a gente sabe, ainda existe situação de miséria no Brasil? Existe. Ainda existe pobreza extrema? Existe. Mas a gente vem percebendo que as políticas públicas que vêm sendo desenvolvidas pelo governo têm reparado essa dívida histórica com o povo brasileiro. Um povo que não tinha direito à água potável. E isso é importante a gente dizer. Quantos milhões de pessoas no interior da Bahia, no interior do Brasil, não tinham direito a beber água limpa, a beber água potável? Quantas pessoas viviam no candeeiro? Quantas pessoas viviam no candeeiro? E quantas pessoas tiveram problema de vista por conta da fumaça do candeeiro? E Lula chega e diz: não, a energia, a luz deve ser uma política pública para todos. Ainda falta fazer muito, mas muito também já foi feito, minha gente. E a gente não pode deixar que a velha política venha para cá mentir e enganar. Não podemos permitir isso. Nós temos que falar sim, nós temos que ter a coragem sim de dizer que o nosso governo é o melhor governo, porque foi quem mais fez. Foi quem mais fez. A gente não pode dizer que na gestão do ex-governador, que com apenas um hospital construído, a saúde era melhor do que hoje com mais 5 hospitais. Como é isso que eu não consigo entender? Como é que o estado da Bahia tinha uma saúde melhor com apenas um hospital e agora é pior com mais 5? Eu não consigo entender isso. Então é mais um truque, é mais uma jogada baixa da velha política. Então, acredito que as pessoas estão tendo acesso à informação, a pensar, a refletir como é que a gente quer o Brasil daqui para frente. Queremos dar um passo à frente ou queremos retroceder com Paulo Souto, com Aécio Neves e com tantos outros que estão aí se colocando como os cordeirinhos? Porque agora se apresentam como os cordeirinhos aqueles que vão fazer tudo. Tiveram oportunidade e não fizeram. Porque a verdade é essa. Oi, excelência. Tiveram oportunidade e não fizeram. Oi, me conceda uma parte aí. E o interessante é perceber como eles mudam de partido rapidamente. Partido hoje no Brasil, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com esse país. E não existe fidelidade nenhuma. Aí eu cito como, por exemplo, o exemplo, eu estava pegando a reportagem, um dia desse, do discurso de Gedel. Quando Gedel concorreu às eleições com Paulo Souto. Onde Gedel falava, mas Paulo Souto, a insegurança aumentou no seu governo, a violência aumentou no seu governo. É os números que está dizendo Paulo Souto. E hoje,
segundo Gedel, no governo Paulo Souto, a Bahia não teve tão bem segura. Está registrado, isso está gravado em debate. Então, nobre colega, o que a gente observa aí são as velhas raposas que não querem deixar o poder. São as velhas raposas. E não vou aqui, nobre colega, entrar em questões de falar resultado da eleição. Eu acho que a gente tem que ter humildade, esperar o momento da urna. Eu deixo a urna falar por si só, do que ficar dizendo que vai fazer bolo da eleição, ficar falando, dizendo que vai fazer isso e aquilo da eleição. Eu acho que uma decisão mais prudente e sensata é esperar e respeitar o resultado das urnas, respeitar o resultado do povo brasileiro, do povo baiano e também do povo desse município. Eu quero dizer que com essa fala, eu não quero aqui desrespeitar nenhum de vossas excelências, nem desrespeitar a comunidade. É uma reflexão minha. É uma reflexão minha. Espero que ninguém se sinta ofendido. Por favor. Não seria aqui o palco de se falar tanto de política, mas já que Vossa Excelência falou tanto das virtudes do PT, que realmente são virtudes, mas deveria passar também que o PT teve o mensalão, que teve as prisões, que foi o campeão em corrupção, que o PT também olhou muito de fora, criticou antes de entrar no poder, e quando chegou, se lambuzou na vergonha da corrupção. Isso aí é verdade, não é? O PT tem erros e eu não estou aqui para negar, vereador Walter. O PT tem corrupção, não estou aqui para negar. Até porque o próprio Lula não negou. Um minuto para encerrar. Quando ele diz e coloca a Polícia Federal e dá autonomia para investigar. Porque em outros governos, vereador Walter, e eu respeito muito Vossa Excelência e a colocação de Vossa Excelência, em outros governos a Polícia Federal não tinha essa autonomia. A corrupção era jogada para debaixo do tapete. Todo mundo sabe que a corrupção não começou com Lula. Ou será que começou? Será que antes de Lula não tinha corrupção? Eu acho que tinha. Então, eu queria finalizar, senhor presidente, para não ser desrespeitador com o tempo, agradecer e dizer o seguinte, que é preciso ter um pouco mais de respeito com o povo da gestão. Eu acho que se tem erros, vamos chamar a secretária Nube aqui para conversar, vamos chamar o secretário de Educação aqui, vamos chamar o prefeito. Agora, eu acho que está faltando, por parte de alguns vereadores, o respeito com o excelentíssimo senhor prefeito. E a população aqui está vendo quem é que está desrespeitando. Eu acho que é importante respeitar. O respeito é uma ação, é uma palavra que cabe em qualquer lugar. E aí, quando eu vejo chamarem aqui prefeito sem caráter, prefeito cara de pau, eu digo de antemão que o prefeito precisa se posicionar juridicamente contra esse tipo de vereador. Porque eu acho que sem caráter e cara de pau são muitos ou alguns que nas vésperas da eleição se escondem debaixo da cama para comprar voto, que sai correndo. E a gente sabe quem são essas pessoas. A população aqui sabe. Aí sim, é sem caráter e sem vergonha na cara. Meu muito obrigado. Dando continuidade, mais algum orador? Palavra ao Isaías. Senhor presidente dessa casa, gostaria de saudá-lo em nome de todos os vereadores. Gostaria de saudar a plateia aqui presente, diretor de transporte, Reinaldo, a ex-secretária de Educação desse município, Eronise, o senhor Jailson, que é muito assíduo aqui nessa casa. Gostaria de saudar também a nossa controladora, Luana, que está aqui presente, e todos vocês. Dizer, na verdade, que eu fico muito triste quando
alguns vereadores chegam aqui na tribuna e eu não entendo por que hoje, vereador Igor, está sendo esse alvoroço todo. Eu acho que não vai ser água de coco, não. Tem que ser chá de camomila mesmo. Porque muito se boatou nesse município em 2013. Muito se falou, muito se mentiu, inclusive prejudicando a população de Teofilândia. Era médico que estava faltando no hospital, quando a gente chegava lá, o médico estava lá. Era o assalto no mercadinho da rodolaria. Eu acho que se o gestor fosse chamar a Polícia Federal para rastrear os fakes do Facebook, para investigar de onde saem esses boatos, eu acho que isso daria também muito processo. Mas nós não podemos esquecer que quem um dia processa, pode ser processado. Quem um dia processa, pode ser processado também. Até porque é um direito da pessoa, né? Se eu vou lá na justiça. E eu quero, assim, não falo com prepotência, até porque acredito na justiça, Vossa Excelência. Mas, inclusive, eu tenho um processo na justiça com o senhor Técio Nunes, onde ele disse que eu chamei ele de ladrão aqui nessa tribuna. Confio muito na justiça. Não estou aqui desafiando a justiça, e nem o ex-gestor. Mas eu quero ver a justiça dar causa ganha para ele. Eu quero ver. Eu quero ver eu pagar 10 mil reais a ele que ele me pediu. Quando eu ver, aí eu acredito. Mas eu não tenho medo nenhum de falar de corrupção nesse país, vereador Robson. Até porque a gente sabe que a corrupção e o mensalão aconteceu não só com o PT, meu povo, mas o PMDB também esteve envolvido, o PDT também esteve envolvido, o PR também esteve envolvido, foi diversos partidos políticos. Infelizmente, nesse país, em todos os governos teve corrupção. Agora sim, o que eu acho engraçado é, talvez por desinformação, talvez por falta de leitura, por falta de conhecimento, a gente querer colocar a corrupção apenas no PT. Eu acho que essas pessoas não conhecem a história, vereador Igor, do Brasil. Até porque, desde que Pedro Álvares Cabral chegou aqui, nessa terra, se existe corrupção. Já começou com quem Portugal mandava para lá. Né? Casos e mais casos. E o pior, o dinheiro público nunca foi devolvido. Né? Até o Fulano está aí, a prova, né? Que até no jornal à tarde, não significa dizer porque saiu no jornal, é verdade, que o jornal mente também. Mas em 2009, Teofilândia ficou entre a 7ª cidade mais corrupta da Bahia, de 417. E a gente não pode esquecer. E só para refrescar, nobre colega vereador Robson, a mente do povo de Teofilândia, eu tenho aqui no meu celular os 10 maiores casos de corrupção do Brasil. Para vocês terem uma ideia que não é só o PT que é corrupto. Está aqui, Privataria Tucana, do senhor Aécio Neves. Privataria Tucana. Vendeu a Vale do Rio Doce, vendeu as principais estatais do país, e até hoje a gente não sabe para onde foi o dinheiro. PSDB, 100 bilhões de corrupção. 100 bilhões. Aquele roubo lá do banco, do Banestado, 42 bilhões. Vampiros da saúde, quem lembra dos vampiros da saúde, da época de Fernando Henrique Cardoso, 2,4 bilhões. Banco Marca, 1,8 bilhões. Tudo PSDB aqui, viu? TRT de São Paulo, 923 milhões. Anões do orçamento, 800 milhões, PSD. E o DEM também está aqui na navalha da carne, né, do superfaturamento, 610 milhões. Trem Salão Tucano, 570 milhões. Sudã, 214 milhões. Máfia das sanguessugas, 140 milhões. Então a gente dizer que apenas, nobre colega Robson, o PT é corrupto, isso é conversa para boi dormir. Infelizmente, o problema está, às vezes não é nem, entre aspas, no partido político, nobre vereador Walter. É o sistema político que foi implantado hoje no Brasil. E a gente precisa fazer uma reforma.
Um exemplo foi essa eleição agora, onde diversos deputados federais desistiram de sair candidato. Porque qualquer liderança, isso saiu até no Jornal à Tarde, qualquer liderança de alguma comunidade cobrava 3, 4 mil, 5 mil para apoiar um deputado. Imagine prefeito, imagine ex-prefeito, imagine vereador. É a prova viva que esse sistema é um sistema falido, que já vinha em crise, mas que se intensificou principalmente a partir das manifestações de junho do ano passado, onde o povo foi para a rua pedir mais saúde, pedir mais educação, pedir mais segurança, pedir mais transporte, porque quanto mais a gente tem, a gente quer mais. Isso é do ser humano. E falo aqui do governo do PT sem paixão política, até porque eu me desapaixonei já há muito tempo de partido. Sem paixão política. Eu falo através de quê? De números que são reconhecidos, vereador Robson, por universidades, números que são reconhecidos por institutos, e a gente vê isso. Quantas casas a presidente Dilma entregou nos 4 anos de governo? Quanto a presidente Dilma investiu em infraestrutura desse país? Quando eu vejo a Globo falar que o Brasil está parado, que a economia está ruim, que a inflação está chegando, é a mesma conversa de sempre. Eu fico com vontade de dar risada. Porque quem não conhece, quem não lê, sabe que aquilo dali, a intenção não é realmente ajudar o povo brasileiro. E para comprovar isso, eu peço a vocês aqui hoje que têm acesso à internet, que vá lá no Google e coloque a entrevista de Garotinho com a repórter da Globo, onde ela interroga ele sobre diversos processos que ele tem na justiça, e mesmo assim ele quer sair candidato. E ele disse assim: mas fulana, você está falando isso aí, todo mundo tem processo, agora uma coisa é a gente provar. Aí ele falou assim: por exemplo, a Globo está sendo processada com a repórter da Globo por sonegar milhões e milhões de reais ao povo brasileiro. Eu particularmente, ele dizendo, eu acho que a Globo é culpada. Ele falou na frente dela. Ela ficou constrangida e disse assim: mas candidato, o assunto aqui não é a Globo. Aí ele falou assim: mas tem a ver, você estava falando de corrupção, estava falando de processo. Então assim, a gente tem que realmente ver, esperar a justiça julgar. Agora tem que ter uma justiça realmente que julgue, não através do capital, do dinheiro, da pessoa que está sendo envolvida. Vereador mas com critério. Vou dar aqui a fala para o nobre colega e fugir um pouquinho desse tema aí da corrupção. E já vou finalizar porque meu tempo já está terminando. Só para registrar, dizer o seguinte, que eu percebo que essa questão da corrupção é muito colocado para Brasília. Parece que só Brasília existe corrupção. Mas o povo de Teofilândia não pode esquecer do maior esquema de corrupção que aconteceu em Teofilândia, né, no ano de 2004. A gente não pode esquecer. E acho que talvez alguém tenha interesse. Não vamos olhar o passado. Vamos só olhar para frente. Por que esse interesse de esquecer o passado? É importante se questionar. Por que tem que esquecer o passado horrível de corrupção, que foi prefeito afastado, secretários afastados? E por que a gente tem que ter medo de falar? Por quê? Por causa de quem? Com medo de quem? Não podemos esquecer a história. Não podemos esquecer a história. Então, que muitas vezes quando a gente olha para o erro do outro, vamos olhar a nossa própria história. Vamos olhar os nossos erros também. Porque do jeito que se coloca, muitas vezes parece que o erro agora é a gestão Adriano. Nós somos os limpos. Nós somos os limpos e honestos. Pelo que eu conheço, não é bem assim. Agradecer ao nobre colega aí. Para finalizar, eu gostaria de pedir desculpa às pessoas aqui da gestão, porque eu acho que se alguns vereadores aqui quiserem dirigir a crítica, até mesmo ao prefeito, mas de maneira até respeitosa, até porque eu percebo que ele sempre se dirigiu e sempre falou com todos vocês aqui de maneira respeitosa, tudo bem. Mas quando eu venho para a tribuna falar que a gestão é desorganizada, é isso e aquilo, eu também estou desconsiderando secretários dessa gestão que são competentes, que estão aqui presentes, pessoas que trabalham nessa gestão, que eu acredito, e muito.
Acredito muito. Acredito sim que Adriano tem um quadro qualificado dentro da gestão dele. Infelizmente, por questões também históricas que aconteceram no município, acaba também prejudicando o prefeito de administrar. Os buracos de Teofilândia não surgiram só na gestão de Adriano, não. E outros mais. Então, assim, para finalizar, minha fala que está passando, presidente, essa questão aqui da comunidade de Fogo Pouco, eu queria até que a menina estivesse aqui, para não falar aqui na tribuna, sem até ela ter direito de resposta, entendeu? Eu não entendi nem por que ela saiu. Porque, na verdade, vereador Robson, pelo que eu estou entendendo aqui, não foi nem uma reunião de associação. Não foi nada de reunião de associação. Eu estava lá, o senhor Fernando está aqui, está ali, estava lá também, no Fogo Pouco. Nós fizemos uma reunião política para pedir voto para deputado. Agora dizer que foi na associação e se falou isso aquilo, aí desculpe, não vou chegar a dizer que é mentirosa, porque até eu acho que tem que respeitar. Conheço a pessoa, até porque já trabalhou com minha mãe, trabalhou com minha família, conheço muito bem a pessoa, entendeu? E dizer que eu estive lá, estava lá na reunião. E o prefeito citou a Câmara apenas uma vez. Então, se os seus vereadores acharem que deve dar para processar, colocar, chamar, convocar, pode chamar, até porque não vai dar nada. Não estou falando com arrogância aqui, mas não vai dar nada, porque diversas pessoas estavam lá também, e o prefeito falou o seguinte, a única coisa que Adriano falou lá, da Câmara, ele disse assim, vocês sabem, pessoal, que vocês também me elegeram, prefeito, e colocou os vereadores de outros partidos políticos. Porque quando o vereador é de oposição, por mais que ele queira ajudar, não é a mesma coisa. Ele disse assim, não é a mesma coisa do vereador de situação. Foi o que o prefeito disse lá. E eu estava lá presente. Agora que o prefeito falou isso, aquilo de vereador, que o vereador quer dinheiro, isso não existiu, minha gente. Falo para vocês aqui, e pode botar na justiça. Pode botar que eu vou para lá. Em frente à juíza. Testemunhar outras pessoas mais. Isso daí não existiu. Então, agradecer, porque estava lá presente. Agradecer ao presidente pela tolerância e meu muito obrigado. Dando continuidade com a palavra o vereador José Abel. Eu quero dar uma palavrinha daqui mesmo. É o seguinte, eu estou muito satisfeito porque a eleição já se acontece domingo. A nossa última sessão é hoje, porque vocês estão vendo que parte dessa sessão foi debate político. E isso foge muito da nossa pauta. E, voltando à fala do vereador Robson, não perdendo o gancho, sobre o nosso presidente Lula, realmente pegou vários projetos federal em andamento, e isso, na verdade, chegou a refletir no nosso Nordeste com muita intensidade. Mas o que eu vejo, vereador Robson, é que, infelizmente, em cidades pequenas, isso refletiu com intensidade perante o projeto federal. Mas, quanto aos projetos municipal, isso não foi colocado em prática. Como, por exemplo, foi pregado na campanha que a produção local do nosso município teria que ser distribuída no próprio município. Eu ouço muitas queixas de algumas famílias de associação que, por influência da prefeitura, foi aumentada a produção e, infelizmente, não foi repassada. Mas, tudo bem. Falando também sobre a questão da política velha. Eu lembro muito bem que foi pregado na campanha que a gestão estava pregando um novo modelo de política. E acredito que a população acreditou que o PT ganhando a eleição seria uma forma de apagar tudo que tinha acontecido no passado. Mas nós vemos que isso não acontece. E, infelizmente, o que a gente ouve é que, assim,
pelas reuniões, por comentários, é que continua na mesmice de sempre. Então fica difícil voltar, passar para a população outra vez um modelo novo de fazer política. Infelizmente. Muito obrigado. Senhor presidente, me conceda uma parte como líder do PR. Só voltando na fala do vereador Isaías. O vereador Isaías fala que em 2009, Teofilândia ficou em 7º lugar como uma das cidades mais corruptas no Jornal da Tarde. Então eu não entendo, porque o Tribunal de Contas, um dos órgãos fiscalizador dos municípios, o gestor da época do ano 2009 ao período de 2012, a mídia coloca que a cidade fica em 7º lugar e suas contas, as 4 contas, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. E agora, o gestor atual, 2013, o gestor Adriano, a sua primeira conta foi reprovada pelo Tribunal de Contas. Então, a gente não... Eu fico imaginando, como é que uma cidade fica em 7º lugar, como uma das cidades corruptas, e seu gestor da sua época tem suas 4 contas aprovadas. E o gestor atual, a sua primeira conta reprovada. E, vereador, presidente, só para dizer o seguinte, que a questão do 54%, né, um dos fatos, ou um dos fatores que reza a lei de responsabilidade fiscal, diz que você precisa gastar 54% com gasto de pessoal. Né? O prefeito Adriano está gastando mais do que 54%, né? 65%. Mas, em contrapartida, né, tem professores aqui que sabem que hoje, a professora Leda, a professora Eronise, sabe que hoje os direitos dos professores são pagos, são garantidos, que não eram. Então, a resposta está aí. Nós temos um modelo de prefeito que não pagava o direito do servidor, e aí, portanto, teve suas contas aprovadas, e hoje a gente tem um prefeito que paga todos os direitos do professor. E aí o índice vai lá para cima. A resposta está aí. Eu gostaria de responder, até porque o presidente novo colega se dirigiu à minha pessoa. Todos os vereadores que estão aqui presentes, também o vereador Jordânio, e quem tem mais ou menos uma noção de lei, sabe muito bem que se o prefeito cumprir os índices constitucionais de 15% para a saúde, 54% da lei de responsabilidade fiscal, acima de 60% com o magistério, as contas vêm aprovadas. Se não tiver problema em licitação, em contratos, as contas vêm aprovadas. Mas, vereador, isso não significa dizer que não irá existir corrupção. Até porque a corrupção acontece dentro da prefeitura nos processos de licitação. São nos bastidores. E se não houver nenhuma denúncia no tribunal, o tribunal não vai investigar. Ele só vai fazer a contabilidade. Aí, por exemplo, se coloca laranjas e pessoas, nome de pessoas para tocar uma empresa, tocar uma obra, mas na verdade era do prefeito a obra. Se coloca ali, se faz acordo de porcentagem, você vai ganhar 20% aqui em cima dessa obra, eu vou lhe dar a licitação, 10 é meu, viu? Como é que o tribunal vai descobrir isso daí? Quem tem o poder de descobrir, e pode descobrir, é a Polícia Federal, através também de denúncias, e quem tem o poder de ver e fiscalizar somos nós, vereadores. Porque às vezes o tribunal, o próprio conselheiro lá do tribunal, diversas vezes, que nós estivemos lá, o vereador Igor, que é testemunha, ele disse, tem coisa aqui que eu não consigo ver tudo. Ele disse, não é só com o Adriano não, ele disse lá, Luiz, tem coisa que eu não consigo ver tudo. Então é importante que vocês, vereadores, venham aqui, que vocês fiscalizem, olhem até vocês dizerem assim, ó Luiz, isso aqui está errado, isso aqui, entendeu? Então, vereador, está respondido aí, entendeu? Eu acho que essa questão de conta é importante sim, muito importante, até porque a lei de responsabilidade fiscal fez com que as prefeituras ajustassem suas contas,
Mas também eu não vejo ela como determinante nesse sentido que o senhor está falando aí, não. Ok. 1 minuto pela tréplica. Senhor presidente, só voltando a dizer que o Tribunal de Contas, um dos órgãos fiscalizadores do município, eu acho que não fiscaliza só índices pessoais, que eu acho que o índice pessoal hoje, eu acho que na nova reforma política é muito baixo, mas fiscaliza também licitações, contratos. E eu acho que quando houver corrupção, o Tribunal de Contas, pessoas que têm um estudo, eu acho que tem que, como é que se diz? Tem que achar os erros e detectar aonde foi aplicado. Então eu acho que o Tribunal de Contas, um dos órgãos onde tem conselheiros, tem advogados, e 4 contas aprovadas, e na gestão atual do senhor prefeito, com ressalva, né? Com ressalva, né, excelência? Porque nenhuma conta, dificilmente, se vocês pegarem os 417 municípios da Bahia, vocês vão ver que a maioria dos municípios é aprovada, a maioria não, uma partezinha é aprovada com ressalva e a maioria é reprovada. É como o vereador Isaías falou, e eu entendo que o que está acontecendo hoje nas prefeituras é todo tipo de pessoas querendo abrir empresas para tentar retirar o dinheiro público, como aconteceu aí agora na gestão do senhor Adriano. Nós, fiscalizando lá no Tribunal de Contas, achamos uma empresa de Retrilorândia, e onde seu endereço é a porta do mercado do município. Então, o que está acontecendo é muitas pessoas criando empresas para tentar adquirir recursos e sem nenhuma responsabilidade de poder cumprir um papel eficiente. Dando continuidade, passo para a ordem do dia. Temos aqui o projeto de lei número 10, de 15 de setembro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento do município, na forma de que indica e da outras providências. O artigo 1º fica: o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares à Lei Orçamentária Anual número 248, de 27 de dezembro de 2013, e mais 20% das dotações consignadas na mesma, independentemente do percentual já autorizado. Artigo 2º. Os recursos para atender aos créditos suplementares de que trata o artigo anterior decorre da anulação parcial ou total de dotações consignadas nos orçamentos em vigor, conforme estabelecido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e com respaldo fundamentado e base no artigo 167, inciso 6º, da Constituição Federal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Teofilândia, 15 de setembro de 2014, Adriano de Araújo. Temos aqui o parecer da análise técnica do projeto de lei número 010, parecer da Comissão de Justiça e Redação. O projeto de lei número 10, de 15 de setembro de 2014, de autoria do prefeito Adriano de Araújo, que dispõe sobre a autorização de abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento do município. Em leitura ao artigo 1º, percebe-se de que o projeto de lei traz a mais uma solicitação de 20% de suplementação. Com base nos estudos fica, portanto, esta matéria de conformidade com as leis vigentes, pois entendemos que há uma necessidade do Executivo em manter o funcionamento dos serviços administrativos, e por esta razão estamos de acordo com a matéria. Teofilândia, 30 de setembro de 2014. Presidente, o vereador Robson. Vice-presidente, o vereador Jordânio. E membro, o vereador Raimundo. Não foi assinado, foi só rubricado. Então, parecer da Comissão de Orçamento e Fiscalização, parecer do projeto de lei 010. Diante do exposto, concluímos que o projeto de lei número 10, de 15 de setembro de 2014, de autoria do prefeito Adriano de Araújo, que dispõe sobre o crédito suplementar de 20%, esta comissão analisou a matéria e chega à conclusão
de serem favoráveis ao solicitado. É o parecer. Isaías de Oliveira, presidente da Comissão de Orçamento e Fiscalização. Emerson, vice-presidente. E o vereador Verusca, como membro da Comissão de Orçamento e Fiscalização. As duas comissões dão favorável parecer ao projeto de lei de implementação. Nesse momento, temos uma emenda. Senhor presidente, aumente meu microfone, por favor. É importante, eu peço, como presidente da comissão, que Vossa Excelência explique para a comunidade que a votação desse projeto é de 20% e não de 40%, como o vereador Jordânio colocou aqui. Não é de 40%, é de 20%. Mas é isso que vai ser lido agora. Nós já demos 20%, foi dado agora mais 20%, e nós temos aqui uma emenda que não foi lida ainda. Sim, é só para o povo entender que foi 20% e não 40%. Mas é isso que esse nobre colega não esperou. Colega? Temos aqui uma emenda aglutinativa ao projeto de lei executivo número 10. Os vereadores da Câmara Municipal de Teofilândia, no uso das atribuições, de acordo com a Lei Orgânica Municipal e o Regimento interno da Câmara, passa o artigo 1º do projeto de lei a dispor da seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares de mais 20%, totalizando 40%. Passa o projeto de lei em íntegra a dispor em sua parte final na nova redação. Plenário da Câmara de Vereadores de Teofilândia, Bahia, 30 de setembro de 2014. Vereador José Abel, Jordânio Borges, João Carlos, vereador Reinaldo, vereador Raimundo, vereador Igor, vereador Emerson, vereador Walter e vereadora Verusca. Nesse momento, coloco em votação a emenda aglutinativa ao projeto de lei 010. Caso essa emenda seja aprovada, passa a suplementação a ser 40% e não os 20% solicitados pelo Executivo. Quem for favorável à emenda, permaneça como está. Quem for contra, levante-se e pronuncie. Fica aprovada a emenda e o projeto de lei 010 passa a obter, no seu parágrafo 1º, 40% de suplementação e não mais 20%. Se algum dos senhores quiser fazer uso da palavra, fica o tempo de 3 minutos. Caso contrário, a gente segue a votação. Senhor presidente, só para reforçar, na minha fala que eu falava na tribuna, que o gestor atual pediu 20% de suplementação. E eu, mais alguns vereadores, não vamos dar 20, não, vamos dar 40. Botamos uma emenda, e a emenda é como o presidente da Câmara cita, que a emenda é de 40%. Vamos dar mais 20% a mais do que ele pediu, para ele ver que a gente é bonzinho. Então, nesse momento, eu acho que essa emenda agora, já que foi dado, em vez de 20, como ele pediu, foi dado 40, eu espero que por onde ele ande, ele espalhe também que a Câmara deu 40% e não demita os contratados, mantenha todos os contratados. Eu acho que 40% é mais do que suficiente, né, Luana? Mas, justamente, não, está dando 40%. 40%. A gente aumentou mais 20%. Não, está dando mais 20%, está dando mais 40% agora. Vai ficar para 60%. Está alterando o artigo 1º, que o prefeito pediu mais 20 para mais 40. Vai ficar 60 com os 20 já existentes. Espero que dessa vez seja suficiente, né, Luana? E que realmente ele comece a trabalhar, mantenha os contratos que estão aí. Eu acho que é importante, porque todos esses que votaram nele
tenha a esperança de permanecer no cargo, né? E que não atrase salário, e não coloque a culpa na Câmara, é o que nós esperamos. Eu espero, presidente, que dessa vez, acho que seja resolvido esse impasse da Câmara com a gestão. Senhor presidente, eu queria só entender uma questão aqui. Ficou aqui mexendo na minha cabeça. Uma hora eu entendo que existem posicionamentos, né, alguns posicionamentos na Câmara, dizendo que o número de contratos na Prefeitura está alto, que tem que demitir. Isso já foi dito aqui. Agora já tem um outro posicionamento, que não se deve demitir os contratados. Vocês conseguem entender alguma coisa? Porque eu não. Simplesmente, por onde anda os senhores vereadores da situação e o prefeito, ele alega isso. Que está atrasando porque não há suplementação, que vai ter que demitir porque não há suplementação. A minha justificativa é em cima só disso, viu, colega vereador? Eu peço aos colegas que gravem bem o dia de hoje, porque o ano que vem o prefeito vai voltar a pedir a suplementação. E o que nós estamos fazendo hoje não pode ser mudado. Não existe dois pensamentos. Vejo muito bem, concordo, assinei. Agora lembrem que no início do ano o prefeito vai pedir novamente. Nós estamos tomando uma decisão hoje de dar mais. Não vamos retroagir. O nosso posicionamento tem que ser o mesmo. Senão, fica como eu ouvi ali, que é tipo uma arte, uma jogada. Então, nosso posicionamento tem que ser. Até porque a gente com o tempo vai aprendendo. Eu venho conversando com alguns intendentes de contabilidade. Isso, se nós não vamos no Tribunal de Contas fiscalizar, não vale quase de nada. Vou explicar aqui a vocês um negócio. Os 3 milhões e pouco, quase 4 milhões, não vão deixar de entrar se a gente não votar. Só vai ficar lá e o prefeito fica sem poder gastar. Então, a gente pode estar protocolando e arrumando questões para depois bater na nossa própria cabeça. Então, hoje é dia 30 de setembro, nós estamos fazendo aqui um compromisso com a sociedade, estamos votando, dando uma folga enorme ao prefeito. E ele, no início do ano, vai pedir novamente com a sua contabilidade. Então, a decisão que nós tomamos hoje, não podemos estar mudando, porque senão nós vamos perder a nossa credibilidade. E uma das coisas que eu identifiquei ontem no tribunal, pegando a ponta do que Robson falou, os índices que estão altos, Robson, que deve ser visto, existe muito nos contratos de nomeações, e aí aumenta o índice. Já isso está lá dentro do setor e sabe, muita gratificação nos contratos de nomeação, muita gratificação. Uma das coisas que eu olhei ontem com o Dr. Jones. Então é um ponto a ser analisado para o próximo ano. Vereador, então era isso que eu queria falar. Explique melhor a gratificação para a plateia. É feita uma conta em cima dos 70%. É o que Jordânia falou aqui. Um funcionário que recebe 1.800 e ele vai chegar a receber 1.300 de gratificação, isso se chama de crime de irresponsabilidade fiscal. Aí o prefeito pode responder, dar ineligibilidade, dar uma série de fatores, porque está passando do limite dado por lei. É feita uma conta, o pessoal da contabilidade sabe do que eu estou falando, é 70%. Eles fazem a conta lá de 70% e aí assim, contratos de nomeação têm gratificações muito altas. Aqui não vale, a gente está ressaltando, mas estava ontem com uma pessoa técnica no assunto e pontuava. É uma questão que a gestão tem que pensar para o ano que vem. Então era isso que eu queria falar. Na outra votação, nós tomamos um posicionamento, inclusive conversamos lá em cima e nos posicionamos, e ficou o compromisso. Agora fica mais um compromisso. Já que a imagem da Câmara está sendo exposta, cabe a gente estar também nos equilibrando, porque
eu não posso hoje dizer uma coisa e amanhã fazer outra. Porque se o gestor mandar agora uma suplementação alta, e que seja o mesmo que nós estamos dando hoje, nós não podemos voltar atrás. Isso aí é uma questão lógica nossa, é um compromisso lógico. A maioria dos vereadores estão assinando e é uma responsabilidade, porque isso pode ser usado contra a gente no futuro. E isso pode ser usado contra a gente no futuro. Era isso que eu queria falar do projeto. Senhor presidente, pegar um gancho aqui da fala do vereador Igor sobre a questão da imagem da Câmara. Vamos, senhores vereadores, nos conter, porque, sinceramente, teve pessoas hoje e já saiu da plateia aqui, já foi embora. E eu estou preocupado com isso. Por quê, vereador Igor? Eu fui abordado por uma pessoa na zona rural e porque isso não só afeta o vereador Robson, que era a situação do prefeito, o vereador Isaías, mas afeta todos nós. Onde a pessoa me perguntou a seguinte pergunta, uma redundância: Isaías, me diga o seguinte aí, você sabe me dizer qual é a imagem hoje que a sociedade teofilandense tem da Câmara de Vereadores? Eu cheguei para a pessoa e disse: eu posso imaginar qual é a imagem, mas eu gostaria que você me falasse. E a pessoa disse: não, porque dizem que os vereadores só vão lá para a Câmara para brigar. Então vamos nos conter mais, vamos nos respeitar, vamos respeitar as autoridades. Tinha pessoas aqui presentes da gestão, e tem. Então, é o pedido que eu faço a essa casa, até porque, né, as consequências poderão vir depois, em 2016. Dando continuidade, como já foi lido, fica o artigo 1º, autorizar a proceder à abertura de créditos adicionais suplementares de mais 20%, totalizando 40%. Nesse momento, coloco em votação o projeto de lei. Quem for favorável permaneça como está, quem for contra, levante-se e pronuncie. Aprovado por unanimidade. Não temos mais matéria. Passo para explicações pessoais. Não tendo inscritos. Em nome de Deus, a pena de todos, declaro-se encerrada, fica na próxima para de hoje a 8 às 18 horas.